Noite. Eu já comecei rindo. Alguma coisa errada aqui, não? Não, memórias, memórias. Diga, meu amor, como você está enfrentando aí o corona? Não, tudo bem, né? Estamos na luta. Aqui em Natal a gente teve o aval para atender, como em todo o país, urgências, né? E a gente não fechou a clínica, mas diminuiu com certeza agora a partir de abril o ritmo. Março deu para trabalhar bem, mas abril já foi diferente. Então a gente já teve que diminuir carga horária de funcionário, porque realmente a demanda diminuiu bastante. E, e é isso, né? A gente tem que se adequar a essa realidade momentânea, né? Não quero ser um, um otimista por ser otimista, porque eu sempre sou um otimista, mas com muita realidade. Mas também não quero ser um urubulino nem uma pessoa tão pessimista. Mas é um grande desafio para todas as áreas, e a odontologia não é diferente. A gente já falou na outra live junto com Christian Coachman que ele brilhantemente traçou uma estratégia de como pode ser ajudar os colegas dentistas com relação a quando voltar esse novo normal, digamos assim. Mas, na realidade, hoje a conversa é uma conversa mais amistosa, é uma conversa sobre uma grande paixão sua, também é uma grande paixão minha de fotografia. E queria até explicar para as pessoas que você está acima da tela, exatamente porque a gente achou que era interessante você entrar no Instagram da SBOE e me fazer o convite, né? Agora vai ser um papo, digamos assim, quase que dobradinha, porque eu não vou lhe entrevistar somente. A gente vai conversar sobre tudo, mas com foco, claro, em fotografia. Acredito que quem está nos assistindo tem algumas dúvidas, né? O que é que a gente pode fazer com relação à fotografia. E apesar de eu saber da sua história, mas tem pessoas que ainda não sabem da sua história, como que você foi parar na odontologia. Eu quase que fazia uma correção inicialmente, porque tem lá a foto sua e a foto minha, e você agora não, já há algum tempo, é de São Paulo, né? Então tá você, Dudu Medeiros, São Paulo, Dixon Fonseca, Natal. Natal. Então fica à vontade, Dudu, para a gente começar essa conversa bem, bem gostosa. Não, eu tenho mais é que agradecer, né? Porque, inclusive, muitas pessoas me perguntam até hoje como é que você entrou na odontologia. Eu digo, gente, a gente acha que as pessoas têm essa informação, como também tem gente que acha que eu sou dentista, né? E eu não sou dentista. E aí muita gente me associa, às vezes até ao primeiro livro que eu publiquei, que foi o Retrato, o Sorriso, não, Retrato modelo. o Retrato modelo, não? Retrato Modelo, por causa dos Marcelos, né? Só que eu comecei aí com você, eu levava os modelos da agência que eu tinha para você tratar, né? E eu lembro que Dixon falava assim, traz umas 10 que eu vou escolher uma. Aí eu levava 11, ele escolhia 10. E nessa leva a gente começou a fotografar, que eu acho que foi o embrião do protocolo de face, que você lembra que era uma época que os dentistas nem fotografavam o rosto, né, Dixon? Você ainda tinha essa iniciativa. E uma coisa que eu acho curiosa, que eu estava lembrando, eu estava olhando umas fotos antigas, lembra da Claudinha, que você fez o sorriso dela, é uma modelo que fez comercial mundial da Colgate, né? Eu lembro que a gente fazia fotos, né? Oral-B, A gente... Oral-B. Foi Oral-B? Oral-B. É porque não passou no Brasil. Ela passou na Europa, Ásia, né? E
ela tinha os dentinhos pequenos, tinha diastema, aí a gente fez a foto inicial, fez com um brinquinho do Mickey. Aí quando ela pegou sensualidade, com os dentes maiores, a gente fez ela mais sensual. Que a gente fazia isso, né? Hoje em dia a gente sabe que o padrão é fazer o mesmo antes, o mesmo depois, mas iniciou aí, né? Nós estamos falando de que ano, Dudu, isso? Oi? Falando em que ano isso? Ai, Dixon, eu tô em São Paulo há 20 anos. Eu acho. 1990. Não, foi. Em 1998 eu cheguei dos 99. Estados Unidos. E Foi 98, 99. A Marua tá dando um beijo, Marua. Proibiram a gente de botar morando na clínica. Aí, e eu fazia as fotos das modelos mais infantilizadas para quando trocasse o dente ela parecer sensual. Mas foi o embrião da foto de face. Sim. E eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar na agência, com um monte de agência. Nunca pensei de trabalhar com fotografia de odontologia. E eu trabalhava com a agência Mega e tinha eu lembro que uma bicha amiga disse daquela época, Toninho Silveira. Ele disse assim: olha, quando você for para São Paulo, não se preocupe que o maior divulgador do mundo é a bicha. Todo mundo vai lhe conhecer em 15 dias. E eu achava aquilo estranho, né? Imagina alguém me conhecer. E foi engraçado que eu estava fotografando para a Mega. E um booker da Mega comentou com os Marcelos e disse assim: olha, o fotógrafo do Dixon, que os Marcelos estavam trabalhando com a Mega, que eles chegaram lá falando que você tinha fotos maravilhosas, não sei o que, tinha assistido, ele está aqui em São Paulo. E foi assim que os Marcelos me localizaram. Foi uma pessoa amiga que comentou, eles chegaram lá comentando uma palestra sua e ele me indicou. Aí eu fui fotografar com os Marcelos, foi aí que tudo começou aqui em São Paulo, mas eu já estava uns 2 anos aqui sem fazer nada para odontologia. E aí foi que eu comecei, a gente fez o livro e tal, e aí deu esse boom de foto de face, que é muito interessante hoje, né? Porque o dentista nem olhava para a face, o dentista nem fotografava sorriso, né? E agora ele já saiu do sorriso, já não tem dentista que não está mais nem trabalhando com dente, está fazendo só orofacial. 98, ninguém nem imaginava o que é que ia ser a harmonização facial. Ninguém nem imaginava. Não, então, acho que não usava nem botox para mal, acho que começou com o sorriso gengival, né? Sim. Eu, particularmente, quando tive acesso a essa informação, a gente tinha umas 2 ou 3 dermatologistas aqui em Natal, que o que é que eu fazia? Eu simulava o botox anestesiando algumas regiões da região de canino. Na região de canino, um pouquinho só de anestésico, para a gente ver que resultado teria. Claro que não é alterando a motricidade, mas pelo menos anestesiando você tem um parâmetro. Se o paciente gostasse, né, aí eu encaminhava para a dermatologista para ela ter uma ideia de como ficaria anestesiado. E a gente começou a fazer isso há muito tempo atrás. Então ficou a dermatologista fazendo isso sempre que tinha indicação, tudo. Aí depois não, veio a harmonização, então já tem gente treinada na clínica, né? Sua amiga Moema, né? Ela está super bem. Então, detalhe, Moema Medeiros, o nome da minha mãe. Então esse processo todo de face, ele parece que Deus estava lhe treinando para essa situação, não é? Porque era uma face mais ortodoxa, do ponto de vista ortodôntico, do ponto de vista de reabilitação oral, né? Alguma coisa assim de finalização para ter uma empolgação, para ter um marketing do belo, né? Do resultado final, de tirar o link da odontologia com dor, com falta de dente, com coisas, digamos assim, que não tinha uma pegada tão estética, tão cosmética, tão leve, né? Então, assim, não é porque estou aqui na sua frente, mas nós aprendemos muito com você, mesmo nesse período de antes de você ir para São Paulo. Até hoje eu tenho os álbuns que foram feitos, a gente fazia em slides, e a gente tinha o hábito de carregar 2 corpos de máquina, né?
um corpo só com filme e papel e outro corpo só E com slide. slide. Então, assim, ninguém tem ideia o que é a fotografia há 25 anos atrás. Era muito trabalhoso, muito trabalhoso. Eu me lembro, assim, diversas vezes que a gente não sabe se ia ficar boas fotos. Então, terminava batendo uma infinidade de slides, né? Se hoje já tem aplicativo para celular, para ir queimando foto repetida, né, automático no celular, imagine o trabalho que era fazer, ou no copião, que você fazia muito aquele copião, que eu Fazia lembro, muito dava o copião. copião e a gente escolhia as melhores fotos das pacientes. Então, assim, eu tenho boas lembranças, Dudu. Eu jamais esquecerei. Serei, assim, eternamente grato a Não, ter eu a tô. oportunidade de compartilhar isso aí. Foi muito gostoso, muito bom mesmo, muito bom. E, assim, Uhum. você tem um olhar, desde aquela época, que era um olhar clínico do fotogênico. Porque você vê textura de pele, você vê até oleosidade, você vê se o cabelo tem volume, você vê coisas que realmente um artista consegue identificar. E isso a gente que não nasce com esse dom, a área da gente odontológica, a gente termina aprendendo. E existe uma ciência, né? Existe, como Uhum. tudo, digamos assim, uma afeição, não quero dizer um dom, mas assim, é uma facilidade, mas isso foi o que eu acho que foi muito bacana de você ter ido para São Paulo, porque você profissionalizou a fotografia de face. Claro que todos os profissionais com que você trabalhou teve uma influência muito grande, ou seja, tenho certeza que você aprendeu com cada um deles, né? Até chegar hoje a esse grau de amadurecimento que você tem, que é um mix de diagnóstico no começo do tratamento, é um mix de aprendizado durante o tratamento e é também o resultado final, né? Então, quando você verbaliza muito bem, você dá uma aula muito gostosa, né? Eu já assisti várias aulas suas, então assim, a gente morre de dar risada. E não existe nada mais prazeroso Mas didaticamente. Natalente é engraçado, né? Natalente tem natureza engraçada, a gente sabe. É da terra, vai, vamos. E aí é muito mais gostoso aprender uma coisa que antigamente era chata, né? Porque você depois entrou de fato na ciência da fotografia com relação aos detalhes técnicos de máquina, de lente, de abertura, de luminosidade, tudo. E precisa ter um espírito muito bom para passar de maneira muito didática isso tudo, né? Então a gente aprendeu muito com você, porque assim, eu estava até conversando ontem numa live com a Milton, Renato, que a gente começou fotografia em 89, de maneira profissional, porque, graças a Deus, no mestrado da USP de reabilitação, tinha uma disciplina que chamava-se documentação fotográfica. Então, cada aluno era obrigado já a ter uma máquina reflex naquela época, né? E a gente documentava muito durante o mestrado. Cheguei de volta em Natal, em 91, e a gente continuou fotografando naquele padrão, às vezes numa máquina de macro 50 ou até 100, se afastava muito para tirar uma foto de face, mas sem absolutamente o intuito de hoje, né? Ou seja, totalmente diferente, né? A gente estava mais ligado na técnica, digamos assim, no meu caso, a técnica da prótese, do que necessariamente qualquer outra coisa, né? E depois a gente pode até falar sobre isso, da fotografia como um Uhum. controle de qualidade. Mas a gente era muito empírico, porque não tinha demanda para isso, né? Então a odontologia estética foi crescendo e, paralelamente, a fotografia foi nos ajudando, né? Então, Sim, hoje você tem muita coisa. Então, isso é muito, muito prazeroso. Inclusive, a gente, como sociedade, a gente se posicionou dando uma credibilidade à fotografia muito grande. Porque sim. desde 99, que nos quadros clínicos das atividades da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, foi criada a Galeria de Sorriso, né? Que foi Sim. originalmente durante a gestão de Hilton Fal, e me lembro de Jairo a gente, digamos assim, idealizamos as primeiras normas para fazer
a Galeria de Sorriso. E foi muito bacana, dava muito trabalho, porque era tudo analógico, fotografia papel. As pessoas enviavam 2 fotografias somente, um antes e depois. Hoje já tem hoje já tem toda a parte digital. Todo um Dropbox, né? Rotação já toda também muito rápida. Então, assim, a sociedade ela se posicionou com relação à fotografia de uma maneira muito sábia, porque logo também, ao longo desses anos todos da SBOE, sempre tinha curso de fotografia para os nossos associados, né? Sim. Você pegou já talvez a 3ª leva de geração. A gente começou com alguns professores de São Paulo, mas da parte, digamos assim, acadêmica da coisa. E realmente, quando chegou em você e você se uniu junto com a SBOE, foram assim satisfações muito grandes, workshop, uma coisa dinâmica, a procura muito grande, né? E até hoje a gente sempre contempla algumas pessoas. Eu posso citar, por exemplo, grandes clínicos que eram excelentes fotógrafos, né? Que são excelentes fotógrafos, como Claude Sieber, que no 3º congresso já deu um curso, não de fotografia, mas um curso, e que foi uma verdadeira aula de fotografia, apesar de ser um curso de protético. Eu lembro dele. Ele é magnífico, ele tem os 3 livros muito bacanas, mas era sempre macrofotografia, né? Você falava muito de textura do dente, forma de dente, contorno de dente, mas realmente essa parte de face, eu acho que foi um ganho gigante, que inclusive, com todo respeito, a dermatologia e a própria cirurgia plástica de face, ela ainda não chegou, ou seja, a gente tem um padrão fotográfico muito forte, muito bom, né? Muito bom. Então, não mesmo, com certeza. Então, mas que bom que a semente começou aí em Natal, né? Sim, claro. Hoje, não sei se as pessoas sabem, mas enfim, eu tenho ainda... Você, quando veio dar o primeiro workshop pela SBOE aqui em Natal, você trouxe um estúdio fotográfico, não sei se você lembra, em 2008. Né? Sim. E eu disse, Dudu, traz esse estúdio e eu te compro esse estúdio e fica aqui em Natal já. Né? Esse estúdio ainda é o estúdio que eu termino fazendo algumas fotos, né? Claro que eu não me dediquei como as pessoas hoje. Hoje você tem verdadeiros mestres de fotografia. Sim, tem vários dentistas que se profissionalizaram tudo. E eu sou assim, eu me considero sempre um amador, mas eu sou muito apaixonado por fotografia. Eu adoro gente, né? E aprendi muito isso com você. Você, nos primeiros 30 segundos, você consegue deixar uma pessoa relaxada. E não existe coisa pior do que fotografar uma pessoa travada. Né? Então, por exemplo, só existe uma maneira de deixar a pessoa destravada. Ela se sentir realmente à vontade. Né? E jamais um fotógrafo de um evento ou de uma festa vai lhe fotografar alguém de maneira divina. Por quê? Porque aquilo ali é fake, ou seja, a pessoa está chegando e não tem intimidade, não conhece a pessoa. Ei, olha aqui. É diferente, ou seja, eu acompanho muito isso. Então, por exemplo, a gente tem o Wellington Barbosa, que é um grande fotógrafo nosso. Sim, o Wellington. O Wellington é um craque, ou seja, eu não vejo quase fotografias que não estejam boas, porque o Wellington é muito engraçado, ele deixa todo mundo relaxado. E é uma etapa que eu acredito que é a mais madura de todas da fotografia. É você, primeiro, como você bem faz, você sabe selecionar o paciente que fotografa bem. Então, isso é muito bacana. Né? Desde morena, desde cabelo encaracolado, homem, mulher. Então, isso é muito interessante. E o outro aspecto é realmente deixar a pessoa à vontade. Né? As pessoas que você fotografa, e eu aprendi, assim, você deixa as pessoas muito à vontade. Então, desde aquele primeiro curso que você deu na SBOE, com estúdio fotográfico, nós estamos falando aí de 12 anos atrás. Né? Você fazer um curso para os nossos associados, especificamente sobre fotografia de estúdio. Né? Então, isso é muito bacana. Muito jóia. Sim.
Vamos ver se a gente sabe mais coisa. A gente tem que dar chance para o pessoal que está perguntando, senão a gente vai ficar só matando saudade aqui, né? É, teve uma pergunta de uma pessoa, vou tentar responder rápido. Ela está perguntando sobre montagem de estúdio. A primeira coisa que eu falo para quem quer montar um estúdio, se você está pensando em fotografar face também, porque é mais simples você botar duas tochas do lado do paciente quando ele está na cadeira, ainda é viável. Mas um estúdio para você conseguir fotografar o rosto, a primeira preocupação é se você vai ter essa metragem na clínica, para não ficar montando e desmontando, tá? Então, no mínimo, 2,5 metros de distância quando você está fotografando com a lente ideal. Por 1,30 m. Então, procura essa área que, se você tiver ideia para você deixar montado, investe no estúdio. Na dúvida, pode me procurar. Meu Instagram é Clique Dudu. Quero convidar todo mundo que está aí, me manda um alô. Eu estou criando a comunidade no Telegram para passar todas essas dicas. E tem outra dica, tem outra pergunta. Beth. Da Betinha, sobre a biossegurança, né, Dixon? Sim. Que agora está todo mundo muito preocupado, né? Na verdade, quando a gente pensar, pelo que eu estou pesquisando, eu fiz algumas lives conversando com dentistas para construir um protocolo ou uma orientação sobre biossegurança, vamos ter de higienizar a câmera entre as consultas, só que a câmera não foi feita para ficar sendo higienizada. Então, isso pode estragar, né? Então, eu tenho alguns protocolos, algumas dicas, algumas que eu estou passando até nessa comunidade do Telegram para as pessoas protegerem a câmera para poder higienizá-la sempre. Então, assim, até em outra oportunidade ou em outra live, alguma coisa que dê para a gente passar mais um passo a passo, eu já mato um pouco a saudade hoje. Mas a primeira dica é, se você já puder, o álcool que você vai limpar o seu equipamento é o isopropílico. Tem uma empresa daqui de São Paulo que ela está preparando um álcool isopropílico com potencial maior bactericida, já para poder passar no equipamento, tá? Eu vou passar o link para vocês da SBOE assim que ele me der isso a próxima semana, porque a gente nenhuma empresa que limpa equipamento passa álcool tantas vezes. Então a gente não sabe o efeito disso no plástico, na própria lente. Então vai ter que proteger o equipamento. Mas não é uma coisa complicada, não, tá? Eu estou até desenvolvendo umas dicas. A gente vai ter que deixar a câmerazinha enrolada no plástico, para quando você precisar limpar durante o dia, se você quiser, ela está protegida. E aí eu vou ficar passando essas dicas. Mas realmente vai ser necessário, tá? Mas vai dar certo. Não tem como não dar. Ok? Sim, com certeza. E quando você tiver esse protocolo já, dessas orientações, toda vida marque a SBOE, que a gente reposta para os nossos associados, ou até mesmo também a gente encaminha para os nossos associados, tá certo? É muito importante ter essa divulgação, porque o que é que eu tenho observado nesse período? Tudo é muito novo, tudo precisa ser testado, e a gente testava de maneira diferente, não é? Ou seja, uma máquina fotográfica era uma máquina fotográfica, ela não era um acessório odontológico, ok? Não era um periférico odontológico. E agora ela precisa ser tratada como um periférico odontológico, não é verdade? Mas eu estou vendo que o caminho vai ser esse, vai ser envelopar, vai ter alguma coisa. Quem sabe um dia, do mesmo jeito que se faz num celular, de uma maneira que você encobre todo o celular para proteger com água, contra a água, né? Para submergir, você pode, de repente, ter alguns setores da câmera que você já possa fazer isso. Eu acho que vai chegar muita coisa, sabe, Dudu? Eu acho que o que a gente já caminhou em 3, 4 meses com relação à pesquisa e com relação a adequações, não é verdade?
Então, o que a gente precisa estar feito para, digamos assim, com cabeça aberta, para a gente também saber dosar o que é coerente, né? O que é científico e o que é que tem aplicabilidade clínica, não é verdade? Sim. Porque uma das preocupações assim que eu acho é que o exercício clínico, e no caso a fotografia, ela precisa ser prazerosa também. Então, Sim. a partir do momento que você já tem um empecilho de ter muita coisa de biossegurança no dia a dia, você ainda ter de fotografia mais complicado. Eu sei que tem alguns colegas que têm estagiários ou têm assistentes que já fotografa, até pela especialidade, Facilita. o pessoal de cirurgia, né? Eles estão operando, eles não estão fotografando. É diferente da gente, que é o dentista clínico, da parte de dentística, a parte de prótese. Você não tem jeito, você faz coisa clínica, a atendente afasta, você fotografa. Estou dizendo assim, transoperatório. Não é? Não estou dizendo do estúdio. Do estúdio é uma coisa à Sim. parte, né? Digamos assim, ela é outdoor. Eu estou dizendo indoor, ou seja, você está no consultório, você está na cadeira, você tem que realmente normatizar. Então, parabéns pela preocupação e vá fundo nisso aí, porque é Não, muito importante. e quem me conhece sabe que eu gosto de coisas muito práticas, né? Eu sou filho da minha mãe, que você assim no sorriso dela. E você é Então, limpinho, né? Você é limpinho, então é bom ter as coisas limpas. Né? é. E eu quero as coisas mais práticas e mais fáceis possíveis. É isso que eu tô batalhando. Então, você... Mas uma coisa que é uma característica do dentista da SBOE é que a gente está falando da elite da odontologia brasileira. Eu não estou puxando o saco, a gente sabe que não tem para onde correr, a SBOE é a ponta do iceberg, né? É verdade. Né? Você encontra os dentistas mais bem-sucedidos na SBOE. Não tem para onde correr. Né? E então, quanto mais bem sucedido você é, mais o seu público é exigente, porque ele tem um grau de informação muito maior. Sim. Né? E por esse grau de informação maior, às vezes ele tem um medo maior do consultório. Outra coisa que eu vejo que agora os dentistas estão publicando, que até eu acho que deveria começar um movimento, entre aspas, um pouco de relaxamento, porque é tanto dentista publicando fotos parecendo astronauta, parece que se eu for para a clínica eu vou para o lugar mais perigoso que eu poderia estar. Tudo bem, há um perigo, não estou dizendo que não, mas parece que se incita um pouco o medo, né? E o paciente do dentista do SBOE, ele já tem um grau de informação muito grande. Ele já tem amigazinhas dizendo assim, eu estou investindo na biossegurança. Eu digo, olha, eu acho impossível um paciente seu, de dentista que é do SBOE, não ter a tranquilidade de saber que você está deixando ele protegido. Isso. Né? Então, assim, esses cuidados é óbvio que tem que ser tomados, mas não tem que ser extremamente valorizados, não sei o quê. Poxa, e a pessoa vai para o consultório, provavelmente vai entrar no elevador. É o lugar mais perigoso que tem. E outra coisa, a comunicação, que você domina muito bem, gosta e é super didático nisso aí, a comunicação não é o que você fala, o que você mostra, é o que o outro entende. Então, muitas vezes, vantagens que alguém está mostrando como biossegurança, olha aqui como eu estou top das galáxias com relação à biossegurança, então não era antes. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, a gente tem todo um protocolo. Por exemplo, uma coisa é você realmente fazer um exame inicial, você fazer fotografia, mas existem especialidades na área odontológica que a biossegurança ela é muito, 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 muito mais séria do que a gente imagina. A ponto de já acontecer de médicos de serem operados na clínica, poxa, eu não sabia que era tão sério assim para colocar um implante. Eu não sabia que era tão sério para fazer um terceiro molar. Então, assim, a odontologia, ela já tem esse mérito de investir pesado na biossegurança, ela é curricular, ela é protocolar em todas as universidades, ou seja, você tem professores extremamente rigorosos com relação a isso, porque é muito sério. As associações de implante, de cirurgia bucomaxilo, de traumatologia. Então, assim, a gente trouxe para o consultório muita coisa boa de biossegurança e a gente já tem. O que a gente vai precisar acontecer é uma adequação, não é? Sim. E a gente precisa também ter uma comunicação muito boa
com os nossos pacientes, com os nossos clientes, exatamente para não assustar. Okay? Exato. Então, por exemplo, precisa uma comunicação, inclusive a gente como sociedade, não só a SBOE, mas a gente se posicionar exatamente nessa linha, que a gente está fazendo todos os protocolos e que, por exemplo, a odontologia, que o fato de nós sermos, digamos, top de linha em relação ao contágio, por conta de trabalhar na boca, coisas do gênero, que isso foi muito divulgado, muito repostado na escala dos profissionais, quais os que tinham mais risco, mas isso sempre foi, tá certo? Então, por exemplo, a biossegurança com relação à hepatite C, com relação a algumas outras doenças muito mais sérias, a gente sempre teve esse cuidado, né? Então, eu acho que as adequações elas vão existir e a gente precisa trabalhar muito forte para que essa imagem seja passada não como amedrontar, mas como segurança, que você está no consultório odontológico de referência e que você tem condições de se submeter a tratamentos com tranquilidade. Tem outra coisa, Dixon. Há 15 dias eu precisei ir no consultório para uma emergência. Também agora estou só nas emergências. E foi bem interessante que eu acho que eu, como paciente, até por não ser dentista, eu tive uma sensação muito grande de que o dentista que estava me atendendo, era até o Buzo, mandar um beijo pro Buzo, como ele tinha que me atender com máscara, com óculos, com face shield. Eu, como paciente, eu tinha uma sensação enorme de que ele não estava vendo. De que ele não tinha condições de enxergar como ele me enxergava antes, sem todo aquele aparato. Então, eu acho que a fotografia, apesar de ser um pouco trabalhosa agora, de você ter que chegar e higienizar a câmera, mas eu vou passar por um protocolo muito simples, estou elaborando de forma bastante segura, que, na verdade, não é para proteger o paciente, a gente tem que estar atento a isso, é para proteger o equipamento da higienização que você vai fazer, tá? Proteger o equipamento, na verdade, e dessa higienização. Mas a fotografia, se antes ela já era importante para você se respaldar, para a pessoa ter certeza de que você estava vendo, para você ter uma imagem daquela área que você começou a tratar e a pessoa não se sentir segura de como começou e de como terminou, agora é mais do que nunca. E outra questão também é que os celularezinhos agora, nada contra celular, eu acho que até se você tinha medo da câmera ou você não conseguia dominar o equipamento, fazia foto com o celular, estava satisfeito, ótimo que você esteja satisfeito. Só que agora imagina que você vai aproximar um equipamento que passa o dia todo rodando com você, que você usa perto da boca. Por exemplo, hoje, eu me lembro que há alguns meses uma senhora me pediu o telefone emprestado e eu emprestei de boa, para ela fazer uma chamada para o filho que está indo buscar lá no aeroporto. Tranquilo. Hoje em dia eu vou dizer, não, deixa eu ligar para a senhora e eu falo com ele, né? Por quê? Porque as pessoas vão ter medo de celular. E a câmera as pessoas não vão ter porque ela não sai do consultório. Então tem todos esses fatores. O celular ele vai, digamos assim, pertencer a um outro grupo de objetos. Vão ter que ser extremamente pessoais. Extremamente pessoais. Porque é uma coisa que vai ter uma nova ética de educação. Do mesmo jeito como não vamos apertar a mão com tanta frequência a um desconhecido, né? Nós não vamos também deixar o celular em qualquer lugar. Você chega e dizia, carrega aí meu celular. A pessoa vai, carrega, deixa no outro canto. Né? A gente tinha na clínica carregador de celular. Então, deixava lá todos os pacientes carregando celular. E quem nem sempre era o próprio paciente que pegava no celular. Então, a gente vai ter uma nova ética, né? Que vai, digamos assim, vai contemplar, óbvio, primeiro a saúde e a biossegurança e, digamos assim, deixar menos humanizada alguma coisinha. Tá certo? Ou seja, você vai ser mais introspectivo em relação a algumas coisas, não é verdade? A máquina fotográfica eu acho que vai ter uma linha já mais ortodoxa, porque vai trabalhar agora como se fosse um periférico, tá certo? De odontologia. Mas o celular realmente, como você disse, é complicado.
Mas tudo vai ter jeito, né? Ou seja, se você tem um celular e que você tem 50% é capa e outros 50% é tela, tem muita gente inteligente já querendo vender coisa que vai dar certo aí. Talvez coisa descartável para eles. Eu acho que isso vai ser muito rápido, tá certo? Principalmente para quem usa celular nesse meio, tá certo? Nosso. Sim. Porque assim é assustador, Dudu, como que as coisas estão andando. Então já se fala em vacina, né? Uma coisa que quando apareceu a gente dizia, não, vacina só daqui a um ano e meio. Então as coisas estão muito rápidas, né? Mas enfim, eu queria cada vez mais a gente também poder voltar para a odontologia, né? Com relação à fotografia, qual a mudança que você viu mais nos últimos anos? Foi o quê? A incorporação do celular, as máquinas estão cada vez mais querendo sumir, as lentes vão ficar complicadas. Como é que você vê isso, assim? A perspectiva futura da fotografia na odontologia? Dixon, houve uma corrida para celular, tá? Eu acho até, eu não tenho nada contra o celular, mas eu acho até que por algum interesse, entre aspas, econômico, de pessoas que queriam cobrar para fazer um curso não necessariamente de fotografia, mas um curso, às vezes, de harmonização, ou um curso, não vou citar nomes, mas antigamente se exigia câmera e as pessoas, de repente, disseram, não, o celular tá ótimo. E a gente sabe, você é uma pessoa que tem um olho treinado, você sabe que o celular não lhe dá o que a câmera lhe dá, né? Não dá de proporção, não dá de anatomia, não dá para comparar a lente do celular com a lente da câmera, não é. Então, quando você fica mais exigente, você, por exemplo, você é um homem que tem os últimos celulares, se você quiser comprar todo o lançamento do iPhone, da Samsung e de todas as marcas, você compra assim que sair. Mas você não abre mão da sua câmera. Você sabe que você vê mais com ela, né? Mas houve esse período em que se valorizou muito o celular. Eu acho que para não afastar alunos de curso, de outras informações que eram necessárias de imagem de rosto. Aí teve esse relaxamento um pouquinho. A última grande movimentação, um beijo para Magda, a grande última movimentação da odontologia em relação à fotografia foi a invasão da marca Yangnu. Que todo mundo que tinha medo de comprar porque era muito caro, porque não sei o quê, tornou acessível, né? Não estou dizendo que a marca é melhor do que a Canon, não acho que ela é melhor, eu acho que ela é controlável, porque ela tem uma tendência a deixar as fotos rosas, mas ela ajudou, né? Porque antigamente você gastava 3 mil num flash, agora você compra com R$ 600, né? Então as pessoas, vou arriscar, né? E as pessoas têm mesmo que procurar o que treine o olho. E nada treina melhor o olho de um dentista do que uma câmera fotográfica. Nada, nada. E o agora, tem coisas que me preocupam ainda. Eu vejo pessoas usando o celular de forma errada, eu vejo pessoas usando a câmera, o celular de forma antiética, muito em ouro facial, tá? Isso. Desculpa estar sendo sincero, mas a gente tem que... Você sabe que eu e você, a gente tem essa característica. Pessoas que deformam o rosto no antes e no depois, deixam o rosto normal para acentuar um tratamento, e esse poder ela não teria na câmera fotográfica. Porque a câmera Você está sendo, digamos assim... Binóculo é antigo, tem que ressuscitar. Você está sendo suportado nessa live por uma Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, que prima exatamente por uma odontologia estética de excelência, onde o título dessa live é Fotografia como Autoaprendizado. Né? Sim. E a fotografia, dentro desse autoaprendizado, ela tem uma pegada de perito odontológico muito grande.
Então, certamente, todo mundo que está nos assistindo aqui sabe, uma fotografia antes e depois, quando você teve manipulação ou quando você teve angulações diferentes. Então, por exemplo, todo paciente que não tem as orelhas no depois, a gente já sabe que fez bichectomia naturalmente. Não tem como. Você está entendendo? Então, assim, fique extremamente à vontade, não fique com pruridos, porque a gente está de ser uma live, a gente precisa ser muito honesto, muito sincero, né? Sim. Particularmente, a instituição, ela defende a divulgação da odontologia de excelência através de fotografias antes e depois reais. Sim. Okay? Então, por exemplo, foi todo um processo que foi conseguido ao longo do tempo de exatamente fazer com que a odontologia pudesse ser divulgada, não patrocinada, ela pudesse ser divulgada você no seu perfil pessoal ou da clínica, você mostrar antes e depois, desde que você não esteja pagando. Sim, a gente tem a carta de Natal, né? Exatamente. Então, por exemplo, a fotografia, do ponto de vista ético, ela é muito sério e é muito bacana. É claro que existe muitas ramificações, tá? Eu estudei bastante, tipo assim, os prós e os contras. E, na realidade, se eu fosse egoisticamente pensar, a gente, inclusive a própria sociedade, ela não teria sido a favor disso. Por quê? Porque todos são muito bem de vida, são bem-sucedidos. E o que a gente queria exatamente, com o antes e depois aprovado eticamente pelo Conselho Federal de Odontologia, era que houvesse, de fato, uma divulgação forte para uma odontologia forte. Não que a gente vá defender a coisa errada, como você está falando, ou seja, você foi no cerne, no X da questão, né? Então, a fotografia não é só a beleza da fotografia, mas ela é um enquadramento científico de um antes e depois. Né? A gente sabe que tem vários trabalhos com posicionamento de cabeça, né? Do mesmo jeito que se faz a radiografia panorâmica, você pode fazer fotografias no mesmo padrão para você ter a condição de fazer o antes e depois o mais parecido possível. Né? Então, assim, eu acho que a odontologia ela evoluiu bastante com relação a isso e a gente não vai voltar atrás porque o celular ele é prático. Veja bem, eu particularmente adoro o celular, tá? Mas eu uso muito para filmagem. Filmagem eu acho uma grande sacada. A gente que mexe com prótese e eu preciso fazer com que muitas vezes o profissional o ceramista, ele não está ali o tempo todo para estar com a gente, com o paciente, e é uma maneira muito real da gente filmar em vários ângulos, tudo. Inclusive, hoje já existe uma tendência muito maior de você filmar e você, a partir das filmagens, você tirar as fotografias, desde que a qualidade seja muito boa. É tanto que hoje você tem celulares mais caros do que máquinas fotográficas, essa é a verdade. Né? Então, assim, tudo é questão de a gente se posicionar e acreditar no que, de fato, é real. Né? Então, parabéns por você ter falado isso, porque dentro dessa live que é estimular exatamente o autoaprendizado através de fotografia, é interessantíssimo abordar de maneira muito, muito tranquila. Tem algumas pessoas perguntando se as pessoas fazem as fotos antes com o celular e depois com a câmera para alterar. Não, as pessoas manipulam a imagem no próprio celular, da forma que usam a lente, para alterar a anatomia, para deixar o rosto mais bojudo, e depois ela usa alguns artifícios que podem ser utilizados na câmera e diminuir essa alteração, como se o processo do Hoff ou até do sorriso tivesse melhorado, e não é assim. Eu até imaginava que era... a pessoa não sabe manusear ou alguém mexe. Não, mas então porque ela só erra no inicial, né? E no final ela acerta o manuseio do celular. É um pouco de falta de ética, né? Então, as pessoas têm que entender que a câmera ela não consegue alterar. Você não consegue alterar. Então, se amanhã ou depois alguém quiser processar você ou dizer que você fez ou não estava daquele jeito,
Olha, qualquer pessoa que conheça de fotografia que bate o olho diz, não, ele não, essa câmera não foi alterada. Já com o celular é muito fácil identificar quem está alterando. E o que é pior, é muito engraçado que quantas vezes, quanto mais as pessoas alteram, nesse primeiro momento que as pessoas buscam demais pela juventude e tal, parece que mais pessoas acreditam nelas, né? Mas vai ser assim. Daqui a pouco eu acho que as coisas vão se acalmar, depois do Covid. É uma coisa muito nova, né? Mas a fotografia vai lhe dar uma segurança e vai lhe dar um respaldo. Eu acho que daqui a pouco essa informação vai começar a vazar e as pessoas vão começar a abrir mais o olho. Tá. Como é que você vê também a incorporação da harmonização facial nesse contexto? Você usou só com relação à parte, digamos, de não ser o padrão, mas a gente conhece várias pessoas que têm um padrão fotográfico muito bom, né? Então, com relação à importância da fotografia ética e real na orofacial, como é que você enxerga isso aí? Olha, a fotografia, se você com o celular é muito fácil você burlar o ético. Sim. Porque eu engordo você ou eu emagreço você num toque de dedos, num enquadramento errado, porque aquela lente não é para rosto. A câmera profissional, ela não lhe dá essa liberdade. A lente não lhe dá essa liberdade. Então, assim, daqui a pouco, uma das perguntas que as pessoas vão fazer quando forem, ou vão pesquisar, quando elas forem procurar um profissional de orofacial, é se o equipamento que faz aquelas fotos de antes e depois, elas são feitas com câmera profissional, né? E vai se procurar um padrão. As pessoas ficam muito exigentes, né? Com o tempo elas ficam muito exigentes. Fazer aqui na história, até a página 8. Se não fosse assim, não tinha um monte de dentista que faz dente de mentex, aí você estuda horas, pega o melhor laboratório do mundo, pensa na translucidez, pensa na textura, não sei o que lá. Aí vem um cara que faz um monte de mentex e lota a clínica, né? Porque também tem isso do grau de exigência odontológica que o paciente tem, né? O paciente nunca vai ver um dente como você vê, não tem isso. Com certeza. Não tem como. Da mesma forma, Dixon, que eu posso mostrar para você a mesma modelo maquiada por dois maquiadores, você vai dizer assim, Dudu, eu não sei escolher qual o melhor. E se eu mostrar para a Ana Ismera, que é sua esposa, ou sua filha, ela vai direto. Esse aqui é o bom, porque é o universo dela. Ela tem um olho mais treinado, né? Então, as pessoas, elas vão ter um grau de exigência que vai subir, vai chegar no patamar, mas a gente que já trabalha com isso vai sempre identificar quem é certo e quem não é certo, né? E tem que se batalhar, a sociedade está em cima, a sociedade tem que valorizar as pessoas que têm ética, não tem para onde correr. Né? Você poder estar na sociedade, você poder ministrar um curso na sociedade, tem que ser um selo de garantia para os clientes. E isso tem que ser externado nos próximos anos também. Né? Não é qualquer pessoa que pode estar aí. E completo. Né? Eu sei que já tem essa seleção, mas eu acho que a comunidade ainda não sabe de quão importante esse selo é. Né? Exatamente. Completando você, assim, a gente, de uma maneira geral, e especificamente a ortodontia, ela tem uma documentação padrão que, inclusive, é terceirizada na grande maioria das situações, porque existem serviços de documentação para isso. E eles primam tanto por fazer o mais semelhante possível as radiografias iniciais e depois, às vezes, 2 anos depois do tratamento, enfim, fotografias também. Então, pode ter uma tendência, que eu acho que vai acontecer, de também ter um protocolo para harmonização, para que você tenha o mesmo enquadramento, né? Eu vi Altamiro Flávio falar já muito bem disso, porque já fiz curso com ele. Então, desde uma preparação para você ter um ambiente, digamos, mais focado na face, na fotografia, mas ela precisa, para ser científico, o processo todo, tem muita ciência.
Tem muita ciência. Apesar de ser uma Não, coisa aparentemente simples, você pega um celular e fotografa tudo, você tem não, muito tem que cuidado, ter. não é? E Mas, também por a exemplo, cirurgia plástica vai entrar nisso, porque tem que ter vai, essa demanda também. Não tem jeito. Não tem jeito. vai. Mas, por exemplo, nesse último livro aqui, que foi o último que você participou, né? No capítulo de foto de face, uma parte do capítulo é só para orofacial, de posição de luz, de tipo de laser, porque tem lasers que já melhoram a pele, tem lasers que revelam realmente a pele como ela é, que é uma preocupação de quem trabalha com orofacial, com fios. Acabou a gente falando mais de orofacial do que de odontologia, mas tudo bem. Mas é importante essa padronização. Agora, eu acho, Dixon, que os cirurgiões plásticos eles vão correr muito para debaixo do pescoço. Sim, claro. Entendeu? Eles estão correndo muito para debaixo. A sorte dele é que quem faz odontologia não pode mexer em peito, né? Ó, estão pedindo para eu tomar conta da live. Faltam 5 minutinhos, 4 minutinhos para acabar. A gente vai ter que encerrar. Vamos deixar em aberto. Eu acho que na próxima semana eu já tenho uma empresa que vai fornecer esse álcool que tem mais qualidade para higienização de equipamento. Qualquer coisa eu começo a divulgar com vocês. E aí, se for o caso, se você quiser que eu marque uma live, eu passar o passo a passo mesmo, com as dicas, a gente faz. E quero te agradecer muito, não por hoje, mas por 20 anos atrás. Nada, tranquilo. Muito obrigado. A SBO é muito honra de tê-lo nos nossos quadros, sempre dando aula e, digamos assim, agregando e compartilhando conhecimento, tá bom? Muito obrigado para você e para a Beth e para a Catarinha. E obrigado a todos pela participação, tá bom? Beijo, obrigadão.